Rafael Marques também comentou as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos condenados na ação penal 470, chamado Mensalão. A maioria dos ministros decidiu não conceder o benefício da prisão domiciliar para José Genuíno, ex-presidente do PT, que tem problemas cardíacos. Neste caso, o STF seguiu a decisão do presidente do tribunal, o ministro Joaquim Barbosa, que abriu mão da relatoria do caso e não participa do julgamento. Já em relação ao pedido de trabalho externo de vários condenados a regime semiaberto, a decisão contrariou Joaquim Barbosa. Já estão liberados para trabalhar fora do presídio o ex-ministro José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, o ex-deputado Pedro Correia, do PP, e o ex-deputado Valdemar Costa Neto, do PR, e o ex-tesoureiro do PR, Jacinto Lamas. Eu acho isso é reparação de uma condução que estava beirando o autoritarismo, beirando uma maneira diferente e preocupante do Supremo dirigir as suas decisões. Então, acho isso muito importante no caso do Zé Dirceu, os direitos dele serem amplamente respeitados. E quem vai ajudar a gente a compreender melhor essas decisões do Supremo é o nosso comentarista de política nacional, Paulo Vanucchi. Boa noite, Paulo. Boa noite, Eli. Paulo, a maioria dos ministros considerou que não é necessário o cumprimento de 1/6 da pena para que o preso tenha direito ao trabalho externo. Isso significou uma derrota para Joaquim Barbosa, né? É mais uma derrota de Joaquim Barbosa. Eu até menciono que a fala do nosso presidente Rafael Marques foi ultra elegante, não beirou o autoritarismo. A conduta de Joaquim Barbosa foi muito mais do que isso. Como ministro do Supremo, especialmente presidente do Supremo, ele tem que ser o guardião da lei, o guardião maior da lei, aquele que julga de acordo com a racionalidade. E o que houve no julgamento do chamado Mensalão foi uma espécie de pré-julgamento da mídia. Os grandes jornais, rádios, televisões, de meia dúzia de proprietários que têm interesses econômicos, políticos, partidários, que deixaram em segundo plano o jornalismo e quase que pressionaram uma espécie de assédio moral ao Supremo, enfiando uma faca e pré-julgando para que houvesse uma condenação sem direito de defesa. Neste momento, o que acontece é que o Supremo já tem uma nova composição, ele não é mais aquele do julgamento daquelas condenações absurdas, exageradas, com base no domínio dos fatos, que quer dizer mais ou menos, não tenho prova. Como eu não tenho prova e eu quero condenar assim mesmo, o que não podia fazer, eu vou importar uma teoria do direito da Alemanha para tentar. E isso mais tarde vai cair. Seja no Brasil, seja na OEA, haverá uma revisão que vai consertar. Neste momento, Joaquim Barbosa não estava satisfeito com as condenações muito duras de dirigentes políticos do PT, pessoas ligadas a Lula, a Dilma, e quis levar uma espécie de sanha de perseguição. E agora ele já reconheceu a primeira derrota quando houve uma redução das penas que permitiu o direito ao regime semiaberto. Ele tentou fugir da raia, aparentando mais uma vez a figura do Durão. Eu acho que Joaquim Barbosa é dessas personalidades, esse psiquismo de pessoas que não suportam derrotas. Quer dizer, ou eu ganho a disputa ou eu saio do jogo. Isso não é democrático. Na democracia a gente ganha e perde, eleição, debate, opinião. A gente convive, perde hoje, ganha amanhã e vai em frente. Agora o novo relator, o Luiz Barroso, me surpreendeu também ontem quando ele recusou a prisão domiciliar de Genuíno, aceitando laudos médicos que foram provavelmente direcionados. Eu sou analista político, não sou médico, eu sou leigo, mas quase não sou leigo, porque tive 2 anos de medicina. A aorta é um grande vaso, uma artéria que sai do coração e distribui sangue pelo corpo inteiro. A aorta de Genuíno, ela se rompeu. A cirurgia do sírio-libanês que salvou sua vida, os médicos chamaram a família para avisar que ele tinha 10% de chance de sair vivo da cirurgia. Então, médicos dos Estados Unidos e da Europa não assinariam um atestado dizendo que a cardiopatia não é grave. O ambiente de estresse de cadeia pode gerar problemas. Bom, Luiz Barroso me surpreendeu, mas eu conheço, é um ministro dos Direitos Humanos, eu presidia
o Comitê de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, com o ministro, quando ele se despediu, ele foi muitos anos membro desse comitê. Eu imagino que ele fez uma espécie de balanço político também. Ele quer corrigir os erros, os exageros, a ilegalidade praticada, mas também não quer fazer um contraponto total. Então, ele tomou a decisão de autorizar o trabalho externo de Zé Dirceu, hoje ampliou a decisão para Delúbio, para outros réus, e ontem ele marcou a data para a libertação de Genuíno, dia 25, 26 de agosto, e claro, Genuíno ainda pode pedir hoje para trabalhar fora também, se pretender. Nesse sentido, ainda não é a justiça, não há o que comemorar, porque não é que o direito está resgatado. É que um exagero maior de violação dos direitos foi corrigido ontem, hoje, então estamos no caminho que é o caminho melhor. Perfeito. Muito obrigado, Vanuc, por sua participação e até a próxima. Até a próxima.